Quem gosta de Bíblia, está preparado? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Enquanto você está abrindo, diga comigo assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela. Amém? Quem achou Gênesis 1? Se não achar também pode desistir de ser crente, porque não achar sofonias aí é difícil mesmo, né? Mas achar Gênesis é fácil. Achar Zaqueu é difícil. Esse dia eu falei, irmão, vamos abrir em Zaqueu. Os irmãos começaram a procurar. Oh, Jesus. Eu quero ler para vocês um versículo, vários versículos. A minha esposa até fala assim: você vai falar de Gênesis 1 de novo? Eu não consigo parar de ler Gênesis 1. Toda boa doutrina você vai achá-la aqui em Gênesis 1. Eu quero que você observe algo. Nos primeiros versículos vai dizer assim: no princípio, acompanha aí, criou Deus os céus e a terra a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga comigo, haja. Essa palavra haja, nós sabemos que no hebraico é a palavra bará, né? Se a gente fosse escrever em português é B-A-R-A. Essa palavra, ela significa tanto como criar do nada. Diga comigo, criar do nada, ou criar a partir de algo. Outra vez, criar a partir de algo. O mais estranho que sejam as coisas que eu estou te falando, eu estou te conduzindo para você receber uma grande revelação hoje, amém? Você vai observar, eu quero que você preste muita atenção, do versículo 1 ao versículo 10, Deus, pastor Diego, não cria vida, não existe vida na terra. Do 1 ao 10, se você observar todos os versículos, você vai ver que a forma de Deus criar é Deus dizendo haja. Diga comigo, haja. Você vai ver que do 1 ao 10, Deus simplesmente organiza a terra, prepara o ambiente onde a vida vai habitar, porque Deus nunca cria vida sem antes preparar o ambiente onde ela vai viver. Agora eu quero que vocês vejam com atenção, onde tudo vai mudar nessa narrativa, que é o verso 11. O verso 11 é muito interessante, diz assim: e disse Deus, produza a terra erva verde. Amém? A primeira vida que Deus criou na terra foi a erva verde, ou seja, a vegetação. Agora aqui está o comecinho da revelação para você começar a ver o que Deus vai fazer aqui essa noite. Quando Deus vai criar a vegetação, a primeira vida, Deus não diz mais haja. Olha que interessante, já não é mais haja. Eu já vi gente falar, gente, Gênesis 1 é só haja. Não, Deus não fala mais haja. Agora Deus diz, produza a terra erva verde. Olha que interessante, quando Deus vai criar a vida, Deus fala com o material que Ele quer usar. E a vida que Ele cria está feita do material com que Ele falou. Com quem que Ele falou para criar a vegetação? Com quem que Ele falou para criar a vegetação? Amém? Então da terra surgiu a vegetação. Se você deixar uma árvore morrer no mato e ficar muito tempo lá, ela se transforma em quê? Pó da terra. Porque veio da onde? Da terra. O verso, nós estamos no 11, verso 20, você vai ver assim: e disse Deus, produza as águas seres viventes. Aí vai falar répteis, aves, mamíferos e peixes. E o 22 vai falar das baleias,
Agora olha que interessante. Quando Deus vai criar os animais aquáticos, com quem que Deus fala? Ele fala com a água. Então Deus fala com o material que Ele quer usar. Ele quer usar a água para criar os animais aquáticos. Água produz os peixes. Uma coisa que é muito interessante, eu não sei se o Hermes já esteve na Ásia. Esteve na Ásia? Lá eles gostam de comer peixe desidratado. Se você pegar um peixe que pesa 10 quilos e eles desidratam aquele peixe, eles ficam igual um papelzinho. Porque o peixe é mais de 90% feito de água. Porque veio da onde? Da água. Deus falou com quem para criar o peixe? Quando o peixe morre, 90% dele é água. 24. E aqui não perca o raciocínio, porque aqui Deus vai falar uma revelação muito forte que já vai começar a trazer o clima de glória que vai entrar nesse lugar aqui, amém? O verso 24 diz assim: disse Deus, produza a terra seres viventes. Aí vai falar do gado, vai falar de répteis, todos são terrestres. Quando Deus vai criar os animais terrestres, Deus fala com a terra. Olha que interessante. Um cavalo, se você deixar ele também lá no mato, muito tempo, morto, ele vai voltar a ser o quê? Pó da terra, porque ele veio da terra. Então, o princípio que eu quero que você aprenda hoje é que quando Deus vai criar vida, Ele fala com o material que Ele quer usar. E a vida que foi criada está feita do material com que Deus falou. Nós estamos no 24, não é verdade? Vamos continuar a criação de Deus no verso 26. O verso 26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus quis criar o homem, Ele falou com o material que Ele queria usar. Ele falou com Ele mesmo. Eu vou falar de novo, porque eu acho que o povo não é crente aqui não. Porque quando eu vi isso aqui a primeira vez, irmão, eu dei glória a Deus. Vocês só dão glória a Deus quando tem um cara tocando atrás. Só porque eu falei que é mais ou menos uma aula. Irmão, vou te repetir, eu vou até descer aqui. Quando Deus quis criar você, Ele falou com o material que Ele queria usar. Ele falou com Ele mesmo. Você está feito de Deus. Você está feito de material divino. Aleluia! Diga comigo, eu estou feito de material divino. Mas eu consigo ler o pensamento de alguns irmãos. Ó, que tem um irmão pensando assim: ah, pastor, eu estou feito de terra. Deus me fez do barro. Deus me criou do barro. Versículo 27. Fica ligado, irmão, porque nem começou. E criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua. Diga comigo, criou. Não é o verbo que aparece aí? Criou. No hebraico, bará. Bará pode ser do nada, mas também pode ser a partir de um material. Agora olha que interessante. Capítulo 2, verso 7. Diz assim: e formou Deus o homem do pó. Ei, aqui qual é o verbo que está sendo usado na Bíblia? Formou. Mas lá em Gênesis 1, verso 27 é: criou o homem à sua imagem, a sua. E formou o homem do quê? O homem não foi criado do pó da terra. O homem foi criado de Deus no Espírito. E depois Deus formou para ele um corpo. A palavra formou aqui é a palavra Yoser no hebraico. A palavra Yoser, se você pegar ela e for procurar onde ela aparece no Velho Testamento, essa palavra significa oleiro. Deus, como um oleiro, preparou um corpo para o homem. Mas o homem já estava criado dentro dele. Eu
vou te provar. Quem quer que eu prove? Fala assim, prova aí, pastor. Eu vou provar em Efésios 1, verso 4. Abre lá, né? Alguém está aprendendo de alguma coisa? Já está ficando bom? Então, porque Ele nos elegeu, aonde? Não, a palavra mais importante, aonde Deus nos elegeu? A pergunta é, aonde você estava antes da fundação do mundo? Em Gênesis 1, 26, quando Deus disse, façamos. Quando Deus disse façamos, você foi criado dentro dele. Quem já leu aquela história de Jeremias, quando Deus falou para Jeremias, falou, Jeremias, lá em Jeremias Deus disse assim para ele, antes de eu falar o que Deus falou para ele, você sabia que Jeremias, ele nasceu como filho de sacerdote, e todo filho de sacerdote na Bíblia só tem um destino, qual é? Sacerdote. Por isso que, posso falar as coisas aqui, pastor? Tem pastor que quer que o filho dele seja outra coisa, irmão. Filho de sacerdote é? E se não for sacerdote, só pode ser uma coisa. Me pergunte qual? Profeta. Então preste atenção. Quando Jeremias cresceu, ele pensou o quê? Eu vou ser o quê? Sacerdote, meu pai é sacerdote, filho de sacerdote, sacerdote é a lei. Só que Deus aparece para Jeremias e diz assim, Jeremias, antes que eu te formasse, não é que eu te não era no ventre não, que nós lemos agora. Antes que eu te formasse, eu te escolhi, eu te ordenei, profeta às nações. Tem muita gente querendo fazer as coisas, o que ele quer da vida dele. Deixa eu dizer um segredinho para você aqui. Deus estava dizendo assim para Jeremias, Jeremias, você está achando que você vai ser sacerdote, mas eu e você, antes de você estar no ventre da tua mãe, nós combinamos outra coisa. Nós combinamos que você não ia ser sacerdote. Quando você estava em mim, você não lembra, mas eu e você, nós concordamos, nós conversamos e eu te ordenei profeta. Tem muita gente querendo descobrir no que ele é bom. Não descubra no que você é bom, descubra quem você era em Deus antes do ventre da sua mãe. Porque você pode ser muito bom em uma coisa que Deus não te chamou para fazer. Eu vou te dizer, tem gente que é muito boa em algo que Deus não fez ela para fazer isso. Mas essa não é a mensagem ainda, amém? Então, aonde nós estávamos? Em Deus, antes da fundação? Então preste muita atenção. Volta lá no capítulo 2 de Gênesis, verso 7. E formou Yoser, Adam, o homem, do pó da terra. Olha que interessante agora. E soprou nas suas narinas o quê? Você sabia que a palavra fôlego no hebraico também é espírito? Ruar. Deus colocou o espírito que estava dentro dele naquele corpo de barro. E o homem foi feito alma vivente. O que é o homem? Diga comigo, o homem é alma vivente. Agora, ainda que dê um pouquinho de tilt no
teu cérebro, você vai repetir comigo, amém? Diga comigo: o homem é uma alma que possui 2 corpos. É que tem um ensinamento por aí que o homem é espírito. Mas a Bíblia diz que o homem é o quê? O homem foi feito o quê? Com 2 corpos. Eu amo essas caras. Como assim, pastor? Me pergunte, como assim? Prova, manda eu provar. Fala, prova aí, pastor. Prova na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 44. Vou provar que tem 2 corpos. Se eu não provar, não tem jeito, né, irmão? Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Quantos corpos há? Espiritual e físico. Olha que simples, agora vai ter sentido. Deus te deu um corpo espiritual para você interagir com o mundo espiritual. Do mesmo jeito que Deus te deu um corpo físico para interagir com o mundo físico. Irmãos, quem já teve uma visão espiritual aqui? Com que olho você viu essa visão? Então o corpo espiritual tem olhos. Dá um glória a Deus aí, irmão. É você que está cego espiritualmente, mas tem muito crente aqui que vê ainda. Quem já ouviu a voz de Deus? Achei até engraçado. Eu ouvi a voz de Deus audivelmente. Engraçado que foi só você que ouviu. Se fosse audível, todo mundo ia ouvir. Não foi audível. Foi tão nítido no teu ouvido espiritual que parecia que foi audível. Mas com qual ouvido você ouviu a voz de Deus? Você sabia que até cheiro espiritual dá para sentir, pastor Hermes? Eu já ouvi pastor Hermes ensinar sobre dons espirituais. A gente vai orar por os irmãos. Você sente cheiro o espírito de morte tem um cheiro. O espírito de pombagira tem outro cheiro. Sabe aquele perfume Angel? Não, brincadeira. Isso aqui você corta, viu? Era só para ver. É brincadeira. Brincadeira. Eu conheço muitas irmãs que usam o perfume Angel. Aí, ó, tá vendo? Era brincadeira. Não aceitam uma brincadeira, irmã? Né? Não, na verdade, o espírito de pombagira, quando você vai orar, você sente o cheiro de cigarro, cheiro de morte, cheiro de coisa podre, de açúcar, de cachaça. E a pessoa que está do lado não sente. Por quê? O espírito tem olfato. É um corpo igual que o corpo físico. Amém? Então diga comigo: o homem é uma alma com 2 corpos. Corpo físico, corpo espiritual. Vamos entrar na revelação? Amém. Agora, esse corpo espiritual está feito de quê? Diga comigo: o corpo espiritual está feito com o material que Deus falou. Que material é esse? Ele mesmo. Uau! Está na hora da igreja parar de ficar se colocando na posição de vítima. Que nós não somos nada, nós não somos ninguém. Você está feito de Deus. Eu não falei isso aqui não, mas eu vou te dar. Você recebe? Vou te dar uma revelação aqui. Pela primeira vez, vai ter sentido uma coisa que Jesus falou para você. Quantos corpos você tem? Jesus disse assim: nem só de pão viverá, porque o pão alimenta o corpo físico. Então Jesus disse assim: mas também o homem vive de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra que sai da boca de Deus alimenta o corpo espiritual. Tem sentido agora? Gênesis 1, de novo. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma
E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o 3. E disse Deus: haja. Uau! Agora, se você não colocar o dobro da atenção, você vai perder a mensagem. Olha o verso 14. Seria até bom pular no telão, porque os irmãos que não trouxeram Bíblia vão acompanhar. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a... Volta lá, agora o verso 3 de novo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olha o 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou... Nós não acabamos de ler a mesma coisa parecida lá no verso 14? Só que qual a diferença? Lá Deus criou os luminares. Diga comigo, luz. A luz que nós conhecemos, natural, ela vem da onde? Do sol. Que dia da criação foi criado o sol? Já tem um aluno meu aí, ele pegando as coisas na internet. Ele estava comigo na minha aula, na live ontem, né? Presta atenção. Em que dia Deus criou o sol? Que luz é essa do primeiro dia, então? Olha aí, Deus disse no capítulo 14 que Ele fez o sol para separar a luz e as trevas. Mas no primeiro dia Ele criou a luz, Ele disse: haja luz, e separou a luz das trevas. Que luz é essa? Me pergunte aí, que luz é essa, pastor? Essa luz não era o sol. Não podia ser o sol. O sol só foi no quarto dia. Então essa luz tem algum mistério. Para a gente entender essa luz, você tem que entender o que ela está escrita no hebraico. No hebraico, você vai ver que a primeira palavra que sai da boca de Deus é haja luz. Primeira palavra. Essa palavra no hebraico é reiê ou eiê. Tem gente que tem a tradução em brasileira raiá, né? Mas o hebraico pronuncia eiê ou reiê. Or, reiê, or. Diga comigo, reiê, or. Or é luz. Haja luz. Agora, o interessante é que esse verbo reiê é o verbo ser. Se você tivesse uma tradução em espanhol, ia estar escrito assim: sea la luz. Porque é o verbo ser, seja, sea la luz. É mais ou menos o verbo em inglês, que é o verbo to be, que ele é ser ou estar. Então o primeiro verbo que sai da boca de Deus é o verbo ser. Aí eu falei: Senhor, aonde aparece esse verbo no hebraico do haja luz em outro lugar? E quando eu comecei a pesquisar, eu fui ver que esse verbo aparece, você não precisa abrir, você já conhece, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés disse: Senhor, em nome de quem eu irei falar para Faraó deixar o povo ir? E Deus disse para ele: Reiê, Asher, Reiê, eu sou o que sou. Ou seja, o Reiê pode se traduzir como eu sou. Então praticamente nós poderíamos traduzir o haja luz dizendo: eu sou a luz. A luz que brilhou no verso 3 de Gênesis no primeiro dia foi a manifestação de Cristo no Gênesis. Cristo se manifestou como a luz. Eu sou a luz. Uma luz espiritual. A verdadeira luz, ela é espiritual. Diga comigo, a verdadeira luz é espiritual.
Porque você precisa entender, meu querido, que tudo que nós vivemos na terra é um reflexo do que há no mundo espiritual. Diga comigo, o mundo natural é derivado do mundo espiritual. Então, antes de haver uma luz aqui, essa luz não é de verdade. A verdadeira luz já existia no mundo espiritual, e essa luz se chamava Cristo. Mas ainda não falei a revelação ainda. Você está preparado? Está preparado, irmão? Porque Deus hoje vai chacoalhar você. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Abra a tua Bíblia em João capítulo 1. João 1:1. Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 1. Você vai ver que João 1, ele é um paralelo de Gênesis 1. Quem achou? Diz assim: como que começa Gênesis 1:1? Como que começa João 1:1? Agora olha só. No princípio era o... Qual foi o verbo que saiu da boca de Deus? Eu sou. E o que Jesus disse uma vez? Antes que Abraão fosse, eu sou. No princípio, Cristo era o eu sou, o verbo ser. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é em todos, por todos, dentro de todos e preenche todas as coisas. Ele é o verbo, Rei é, o eu sou. E o verbo estava com Deus. E o verbo era... Ele estava no princípio com Deus. Olha que interessante, o 3 e o 4. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 4 para mim é um dos mais fortes da Bíblia. E hoje você vai aprender uma forte revelação aqui. Nele estava, e a vida era o quê? Nós já ouvimos falar de luz aqui hoje? Quem era a luz? Não era Cristo? Olha o 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio testemunho para testificar da luz, para que todos crescem nele. Ele veio testificar de quem? Da luz. O próprio texto está dizendo que aquela luz era Cristo. Olha o 8. Não era ele a luz, mas para que testificasse. Olha o 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira é quem? Mas ainda não falei a revelação. Isso aqui nós já sabíamos. Volta lá em Gênesis 1. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Quem é essa luz? Cristo. Mas Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. No dia 1, houve uma separação entre luz e trevas. Olha o 5. E Deus chamou a luz dia. Eu te pergunto, o dia está escrito em minúscula ou maiúscula? Maiúscula é o nome de... É nome o quê? Nome próprio. Não é um substantivo qualquer. Quando está escrito em maiúsculo, está dando nome. Então o dia, diga comigo, o dia não era algo, não era um tempo, era alguém. Finge que você acredita e dá glória a Deus aí, irmão. Porque está difícil, irmão, acreditar.
E a noite, e a treva chamou maiúscula também. Eu quero que você foque no versículo 4 que nós lemos lá de João 1. Eu vou repetir para você. Faz o seguinte, deixa a tua Bíblia em Gênesis 1 aberta, só que lá no telão coloca para mim João 1:4. Diga comigo, nele estava a vida, e a vida era a luz. Outra vez, nele estava a vida era a luz. Agora diga comigo, a vida era a luz. Amém? Segura aqui. Não, se puder nem pisque para você pegar tudo que eu vou te falar agora, porque vai ser muito forte. Então diz a Bíblia que ele é a luz, e ele fez separação entre a luz e as trevas, e a luz chamou dia, e as trevas chamou noite, em maiúscula, nome próprio. Que separação foi essa? Aí nós vemos aqui que a vida era a luz. Alguém já teve a oportunidade, com a fortuna de poder ter uma experiência de ver um anjo? Levante sua mão se você teve essa. Não é tua esposa, um anjo mesmo, né? Né? Quase todo mundo que me fala dessa experiência com anjo, quando é um anjo, ele vem de forma celestial, porque tem anjo que aparece em forma humana, né? Mas quando ele vem no formato celestial, ele tem tanta luz, diga comigo, luz, vai pegando, que você não consegue ver o rosto, você não consegue ver fisionomia, você consegue ver a silhueta que chama? O formato, você vê tudo, mas não tem como você ver a fisionomia. Quem já teve essa experiência de ver um anjo assim? Privilégio de poucos, graças a Deus você teve esse privilégio. Quem teve a desfortuna de ver um demônio? É justamente o contrário, sim ou não? Você vê um ser, mas também não vê o rosto, porque só tem treva. Quem quer começar a escutar a revelação? Vamos começar a pregação agora, está preparado? E disse Deus, eu sou a luz. Cristo se manifestou como uma luz. E a luz era o quê? Diga comigo, a luz era a vida. E Deus fez separação entre a luz e as... Está preparado? Segura aí, mais um pouquinho, que eu vou te falar mais uma coisa para complementar tudo que eu estou falando aqui. Alguém já leu na Bíblia que a gente não pode comer sangue? Quem já leu isso na Bíblia? Se você leu, me diz onde que está escrito isso. Alguém sabe? Tem um monte de lugar na Bíblia. Engraçado que é uma das poucas leis que está no Novo e no Velho Testamento. Não pode comer sangue. Ah, pastor, e a picanha mal passada? Pode comer, porque não é sangue. O sangue é aquele que coagula. O que está dentro da carne mal passada é suco da carne. Se fosse sangue, coagulava. Por isso que você vê que você corta, sai aquele sanguinho aquele sanguinho, a gente chama de sanguinho, mas aquele ali é um caldinho. Essa noite é profética, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, essa noite é profética. Você não sentou aqui por casualidade, por coincidência. Diga para ela, você não sentou aqui por coincidência. Fala assim, Deus te escolheu essa noite para pagar minha janta. Recebe. Vai pagar tua picanha, amém? Isso está lá em Gênesis 9, a primeira vez que Deus falou para o homem. Deus começou a autorizar o homem a comer carne a partir do capítulo 9 de Gênesis. E aí ele diz assim, toda a carne, tudo que se mexe, é engraçado, diz assim, tudo que se mexe, pode comer. Parecia, quando eu era criança, eu tinha uma espingardinha de chuminho, eu acreditei, tudo que se mexe, pá, e se não mexe, pá também, porque vai que, né, espingardinha de chuminho. Agora, olha só, porém, não comerás a carne com o seu sangue.
Mas me digam por quê. Alguém sabe o que o texto diz? Por que não pode comer sangue? Diga comigo, a vida do corpo está no sangue. Agora diga comigo, o sangue é a vida do corpo. Mas nós acabamos de ler aqui que nele estava a vida, e a vida era a luz dos... O Deus, antes de nos fazer de carne, nos fez de quê? De espírito. E todo espírito que vem de Deus, e que está em Deus, e que Deus está nele, ele é um espírito cheio de luz. Diga comigo, a luz é o sangue do espírito. Anota aí, porque isso aqui é só na Exousia School, irmão. Mas eu estou dando aqui hoje para você. Só na escola é Exousia, mas aqui eu estou dando para você. Então, qual é o sangue qual é a vida da carne? E qual é a vida do espírito? E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as... O que aconteceu lá naquele Gênesis? Que Deus fez uma separação entre luz e trevas. Agora tudo vai fazer sentido na tua cabeça. Não foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus? O que significa Lúcifer? Cheio de luz. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele levou quantos por cento do céu? 1/3 dos anjos caíram juntamente com ele, e naquele dia Deus fez separação entre a luz e as... Lúcifer e todos os anjos perderam o quê? A luz. Ali nasceu as trevas. Eu vou esperar você dar um aplauso a Jesus. É por isso que quando você vê um demônio, ele tem o quê? Trevas. Porque lá em Gênesis 1:4, Deus separou a luz das trevas. E Lúcifer passou a ser um ser de trevas. Os demônios, os anjos caíram, se tornaram seres das trevas. Ali nasceu o reino das trevas. Você está aprendendo alguma coisa hoje aqui? Então viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas e chamou. Agora, nele estava a vida, e a vida era a luz dos... Aqui está falando do Gênesis, ou não? Não é que João 1 é paralelo com Gênesis 1? E como que a luz era a vida dos homens no Gênesis? Porque no momento que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quando Ele te criou em espírito, o teu espírito possuía a vida, e essa vida era a luz. Aí Deus soprou o espírito no homem. O homem tinha vida, Adão tinha vida. Ele tinha vida no corpo. Qual é a vida do corpo? E ele tinha a vida do... Qual é a vida do espírito? Presta atenção. Você lembra quando Eliseu, ele tinha um servo, agora eu vou pregar com unção. Traz mais água também. Lembra que eles viram um exército de inimigos? E aí Eliseu diz assim: mais são os que estão com... O servo de Eliseu falou: esse cabra tá... Aí Eliseu falou: peraí. Orou por ele e disse assim: Senhor, abra-lhe os... Aí ele começou a ver. O que ele começou a ver? Um exército de anjos, um exército de... Agora preste atenção, o que ele estava vendo? Ele estava vendo o exército inimigo e o exército de... Ele estava vendo com os dois olhos ao mesmo tempo. Você concorda? Você já viu aquelas imagens que elas se sobrepõem quando você vê na tela da televisão? Duas imagens.
Então ele estava vendo o exército inimigo e o exército de anjos ao mesmo tempo. Porque ele estava com os olhos físicos e espirituais abertos ao mesmo. Agora você imagina Adão, que tinha a visão perfeita espiritual e física. Quando Adão se olhava, ele via o quê? O que ele via? A Bíblia diz assim: no dia que comeres desse fruto, certamente. E o que era a vida do Espírito? O dia que ele comeu do fruto, a luz apagou. E aí ele viu que estava nu. Uma das coisas que Adão perdeu quando pecou, quando ele comeu do fruto, foi? Ele se olhava e ele via ele no espírito e via ele na carne. Então o do espírito cobriu da carne. Ele via a glória, ele via a luz. Ele só viu a nudez quando a luz, porque lembra que não dá para ver a fisionomia? Ele olhava e via a luz. Aí ele percebeu que estava. Você não é crente, não? Se fosse, dava um glória aí. Posso começar a dar aula agora? Agora eu vou começar. Se você quiser, né? Dá tempo ainda? Isso aqui é a introdução, irmão. Amém? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15. Vontade, né? Depende do pastor. Amém? Você vai aprender. Isso aqui nós estamos gravando na nossa escola online. E eu vou te dar umas aulas grátis. Você vai poder até se inscrever ali para mim te mandar um link de uma aula grátis. Amém? Eu trouxe até a caneca aqui da escola aqui para fazer propaganda. Como eu disse. Agora muita observação. Quem era o dia na criação? E quem era a noite? Satanás. Quem era a luz na criação? Quem era a treva? Satanás e seus demônios, o reino das trevas. Eu vou ler um versículo aqui para vocês. Nós vamos ler um versículo juntos. E quando a gente lê, pastor Hermes, em um versículo vai resumir tudo que eu preguei desde a hora que eu comecei a pregação. Em um versículo. E eu gostaria que quando você lesse, se testificar no teu espírito, eu quero que você louve, grite, aplaude, fique de pé. Eu só vou ler, nós só vamos ler. Se você entender, eu quero que você glorifique a Deus, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você vai procurar na tua Bíblia, e eles vão colocar ali também. 1 Tessalonicenses 5. Verso 5. Bem rápido. Você vai anotar na tua Bíblia, mas nós vamos ler juntos o que está escrito ali. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem... Então a luz é alguém e o dia é alguém. Tá vendo? Eu falei que eu ia provar para você. Não é maravilhoso a palavra de Deus? Irmãos, agora eu quero que eu vou aplicar essa palavra na tua vida, amém? Que eu não vim aqui só trazer conhecimento, nós vimos aqui para a gente ver Deus operar algo tremendo na nossa vida. Eu quero que você abra em João 8,12, para você entender. João 8,12.
Se já aparecer ali na tela, a gente vai mais rápido lá. Olha lá, lê comigo lá no telão. Falou-lhes, pois, Jesus: eu sou. Quem me segue não andará, mas terá a luz. Jesus está dizendo: todos aqueles que estão sem mim, o seu espírito está morto, portanto está em trevas. Mas aquele que crê em mim, o seu espírito terá a luz da vida. Porém, Jesus aqui falou em futuro. Por que Jesus falou aqui em futuro, não falou em presente? Porque a vida do Espírito só ia vir depois da ressurreição de Cristo. Então ele já disse: aquele que crê em mim, no futuro, quando? Depois que eu ressuscitar. Então, quando eu ressuscitar, terão a vida, terão a luz dentro. Não podia ser antes da ressurreição. Depois que Jesus ressuscita, é porque não tem tempo de ficar abrindo tudo aqui, mas se você for lá no capítulo 20 de João, você vai ver que quando Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos, e a primeira coisa que ele faz é o quê? O que Deus fez no Gênesis? O Espírito. Jesus, quando ressuscitou, soprou e então os discípulos começaram a ter a vida do Espírito dentro. Se nós tivéssemos hoje um óculos, vamos dizer assim, espiritual, você ia observar o seguinte: que as pessoas que têm verdadeiramente Jesus na vida delas, elas são luzes. Você ia ver luz. E se você olhasse com esses óculos espirituais as pessoas que não possuem Jesus, o espírito dela está em escuridão. Por isso que o ser mais desgraçado do planeta é o desviado. Porque ainda que a pessoa não veja ela fisicamente, no mundo espiritual, dentro da boate, ela é a única luzinha. O diabo diz: olha lá o alvo, pega ele. Por isso que sofre tanto o desviado. Quem está entendendo? Só que diga comigo, essa luz é literal. Não é uma luz simbólica, é de verdade. Assim como você viu aquele anjo cheio de luz, a vida, a luz é de verdade dentro de você. Diga comigo, eu tenho a luz da vida. Presta atenção no que eu vou te falar. Durante toda a minha vida de cristão, eu ouvi mensagens sobre a luz, pastor Hermes. E diziam assim: seja a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Quem já escutou mensagem relacionada com isso? Como é que é o nome da irmã? Bianca. Você já ouviu essas mensagens? Vamos ver se coincide com o que eu ouvi. Aí eles diziam assim, pastor Hermes: seja luz no teu trabalho, seja luz na tua escola, seja luz lá no teu prédio. Aí eles diziam como ser luz: se comporte bem. Todo mundo fuma, você não fuma. Todo mundo xinga, você não xinga. Todo mundo bebe, você não bebe. Ajuda o próximo, seja bonzinho. O cara te fecha no trânsito, você levanta a mão e diga assim: assim te diz o Senhor. Mostra o dedo de profeta para ele. Não mostra o outro dedo. E é isso que nos ensinaram, ser luz do mundo. É ter bom comportamento.
Se bom comportamento fosse ser luz do mundo, os espíritas são mais luz do mundo do que nós. Porque ninguém faz mais boas obras do que eles. Pergunta se tem manicômio evangélico. Pergunta se tem lugar de leproso evangélico, uma ou outra. Quem faz isso é todos os espíritos. Eu não vim aqui te passar a mão na cabeça, não. Eu vim aqui te confrontar mesmo. O que é ser luz do mundo? Luz do mundo não é bom comportamento. Porque eu conheço gente que não conhece Jesus e se comporta muito bem. Porque comportamento tem a ver com educação. E Deus já espera de nós ter bom comportamento. Não precisa falar para você ter não, mãe. E pastor, então o que significa eu ser luz do mundo? Diga comigo, a luz é a vida. Ser luz do mundo é você chegar onde uma pessoa que ela está morta espiritualmente e você pegar a vida de Cristo que está em você e colocar sobre ela. Ela está enferma, seja curada em nome de Jesus. Ela está em depressão, seja liberta em nome de Jesus. Pensamentos de suicídio, seja liberta em nome de Jesus. A vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Ser luz do mundo não é você ser um religioso que se comporta melhor que todo mundo, não. Ser luz do mundo é você acabar com as trevas da pessoa, acabar com os demônios daquela pessoa, acabar com a doença daquela pessoa, levar a vida de Deus para ela. Por isso que às vezes o nosso evangelismo não funciona. Porque a gente vai falar para ela, se comporte bem, se comporte bem. Não é isso que é evangelismo. Evangelismo é você pegar a vida que está dentro de você e dar para alguém que está morto. Eu vim aqui orar para você. Eu vim aqui declarar a tua cura. Eu vim aqui declarar que Deus vai mudar a tua vida. Fique de pé nessa noite. Levante as duas mãos para o céu e diga comigo: haja luz. Outra vez, haja luz. Diga comigo: eu tenho a luz da vida. Todas as trevas vão ser destruídas nesse momento. Toda doença será curada nesses 3 dias em nome de Jesus. Toda depressão será eliminada em nome de Jesus. Presta atenção. Eu não vim aqui te contar uma história, não. Nós não viemos aqui um evangelho de boas palavras. Nós viemos aqui trazer o evangelho de poder. Eu não sei aonde as trevas ainda estão segurando alguma área da sua vida, não sei. Mas talvez você diga assim: pastor, ainda existe uma parte do meu corpo que não está curada. Isso é trevas. Cristo veio desfazer as obras de Satanás e do pecado. Talvez você veio até aqui hoje e diz assim: pastor, eu nunca senti que eu tive essa luz. Eu ainda tenho depressão, eu ainda tenho os pensamentos de suicídio, eu ainda tenho tristeza. Eu quero essa vida, eu quero essa luz. Se você sente que a tua luz está quase apagando, você diz: pastor, faz tanto tempo, parece que eu estou morrendo espiritualmente. Qualquer uma dessas 3 tipos de pessoas que eu falei agora, eu quero que você venha aqui na frente. Eu vou pedir o pastor Hermes para me ajudar a ministrar a todos esses irmãos.
Você que precisa da vida de Deus, vem aqui na frente em nome de Jesus. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma libertação, você precisa de uma transformação, você que estava morrendo na religiosidade e quer ressuscitar espiritualmente. Yeshua.